É ele, o único, o aguardado, o temido Teólogos do Twitter, o programa que vocês mais pedem, que vocês mais amam, que vocês mais gostam, toda a internet cristã brasileira. E ele está de volta enquanto eu estou testando minha saúde mental. Um cara comentou aqui, eu botei aqui no Twitter, Teólogos do Twitter, me mandem o que está rolando nas conversas sobre Deus nesta rede pra eu reagir em vídeo. Cliquei aqui e uma pessoa comentou, Iago mal fez o implante capilar e já quer perder o cabelo se estressando para o nosso entretenimento. Bom demais. Então assim, é isso. Para o vosso entretenimento, estou aqui comentando as maiores atrocidades da internet brasileira no que diz respeito à teologia, para, obviamente, né? Isso aqui, o Teólogos do Twitter, ele é o nosso programa mais, como é que eu chamo? Tem uma pronúncia difícil, hein? Infotrainment. É assim que fala? Infotrainment, que é informação com entretenimento. Não é assim que a galera faz no YouTube, é assim que é o jogo da plataforma. É informação, estou aqui para ensinar teologia, mas e com elementos de entretenimento, porque eu uso elementos da cultura popular. Vocês me mandaram, vou clicar aqui no aleatório, não vi nada antes, e vou descobrir agora aqui o que é que vocês querem que eu comente. Eu comentei isso aqui no Pergunte ao Pastor, mas eu não achei a notícia de jeito nenhum. Alguém me mandou aqui. Perder alguém que se matou e ouvir que essa pessoa vai para o inferno por conta do suicídio. Esse é um relato frequente de enlutados que frequentam igrejas evangélicas. Kessia Mesquita, 39, é uma delas. Depois de perder a irmã, ela relata ter ouvido falas dolorosas, inclusive de um pastor. Hoje pregadora, ela disse que alguns líderes evangélicos estão se esforçando para tratar melhor do tema, mas eles ainda são uma porcentagem pequena. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Infelizmente, falta muita compaixão. Eu falei já no vídeo passado, eu não vou repetir tanto, mas falta muita compaixão da parte daqueles que estão lidando com os enlutados. Ainda mais alguém que tá lidando com suicídio, que é uma coisa tão dolorosa, tão difícil, tão complicada pra família. Se você já consolou gente, parente de suicida, você sabe como é difícil, doloroso. E tentar jogar a pessoa no inferno por causa disso é não só de uma insensibilidade humana, mas também teológica, tá? Nada na escritura diz que suicidas irão direto para o inferno. Essa é uma teologia profundamente católica e até mesmo pelagiana. A gente não segue essa perspectiva. Muito triste. Mandaram aqui, intercessão dos santos explicada em forma de desenho. A gente tem a pessoa orando, oração de intercessão, oração direta, oração direta, oração de intercessão, oração direta. E aqui é uma tentativa de explicar a intercessão dos santos em forma de desenho, o que é muito esquisito, porque na escritura não existe nada sobre orar a santos. Vamos lá, vamos olhar para a escritura. Jesus explicou longamente sobre a oração em vários lugares. Em nenhum lugar fala de nós tentarmos acessar ou fazer pedidos de oração a pessoas que já morreram. Paulo falou sobre oração várias vezes em suas cartas. Todas as vezes ele pede oração a pessoas que estão vivas, que intercedam por ele. Ele nunca dá nenhum indicativo para que peçam orações a pessoas que morreram, ou ele mesmo pede oração a pessoas que já morreram. A gente olha pro livro do Apocalipse, e no livro do Apocalipse mostra os santos dos céus, louvando a Deus, intercedendo de forma geral pela humanidade, louvando ao Senhor, mas você não encontra orações de homens na terra indo até esses santos que morreram, esses mártires e tudo mais. Esses mártires não estão repassando nenhuma oração a Deus nos céus, e eles não parecem ter acesso detalhado ao que acontece na vida das pessoas aqui. Os santos nos céus não parecem ter acesso detalhado ao que acontece na vida das pessoas aqui quando a gente olha por o livro do Apocalipse. Deus tem acesso detalhado à nossa vida porque ele é Deus, porque ele é onisciente, onipresente, tá em todos os lugares e tudo vê. Quem morreu e foi pro céu, não. Então assim, existe um imenso silêncio absoluto em toda a escritura sobre qualquer oração a santos que já morreram, pedindo algum tipo de intercessão. Fora que a gente tem vários outros canais que mostram as orações sendo feitas sempre diretamente a Deus. Então, assim, é uma invenção absurda ter que pedir oração a pessoas que já estão mortas porque elas não estão ouvindo nossas orações. Sinto muito. Me mandaram um meme aqui. Ei, tá dormindo? Tô quase. Por quê? Tim Keller, C.S. Lewis, Alistair McGrath, William Lane Craig são liberais. Ih, rapaz. Eu acho que eu sei o que é isso aqui, hein? E isso parece uma indireta ao Wilson Porte. Até mandaram aqui o do Wilson Porte embaixo também. Que é um fio do Wilson Porte sobre um livro do William Lane Craig. Vamos ler aqui o fio do Wilson, que é o que o Wilson diz. Pastor Wilson Porte é um pastor batista, gente boa, homem de Deus, tenho muito respeito por ele. Vamos ver aqui o que ele diz sobre William Lane Craig. Gênesis é um mito histórico? Eu acredito que não, né? Mas vamos ver aqui. Adão realmente existiu? Eu acredito que sim. Vamos ver aqui. Qual foi um hominídeo? Um símio evoluído? Um símio evoluído. Símio evoluído. Eu não sou um evolucionista. Eu claramente não sou um evolucionista. Mas eu não teria problemas em aceitar a fé e a boa teologia até das pessoas que argumentam que Adão e Eva existiram como primeiros seres humanos, mas a partir do processo evolucionário. Não é a minha perspectiva, mas eu respeito quem tem essa perspectiva. Eu acho que a perspectiva possível. Não sou convencido dela, mas acho que é possível. O que pra mim é inegociável é que Adão e Eva foram personagens históricos literais como primeiros seres humanos. Pra mim é inegociável. Adão e Eva existiram, são personagens históricos literais, são os primeiros seres humanos. Não dá pra negociar isso. Agora, se esse processo foi um processo evolucionário pra chegar lá, aí eu acho que existe um grau de
de abertura possível dentro da cristandade, cerca disso, por mais que não seja a minha visão. Seria o Pentateuco uma fraude piedosa? De forma nenhuma, não pode ser. Vocês leram a confissão de incredulidade na inspiração das escrituras escrita por William Lane Craig? Isso aqui é uma declaração muito séria, né? Uma confissão de incredulidade na inspiração. Confessar que você não crê na inspiração significa confessar que você não acredita que Deus inspirou o texto sagrado. Até onde me consta, William Lane Craig várias vezes declara a inspiração da escritura. Talvez o Wilson esteja fazendo uma de duas coisas. Ou ele está interpretando a posição do William Lane Craig para além da visão do próprio William Lane Craig, ou seja, o William Lane Craig crê na inspiração da escritura, mas na prática ele não crê. O que eu não acho que é uma boa leitura do William Lane Craig. Ele crê na inspiração da escritura, por mais que ele tenha uma leitura diferente do texto escriturístico. Ou ele tá simplesmente querendo falar de, o quê? Inerrância, talvez? E aí foi pra inspiração porque são duas coisas tanto próximas? Não sei. Mas tem um fio. Vamos ver o fio. Aqui tem a capa do livro do William Lane Craig, In Quest of the Historical Eden. Eu não li esse livro do Craig. Li vários livros dele, mas esse aqui não li não. Algumas considerações. O livro de Craig deveria se chamar Demitologização de Gênesis, ok? Possível. Se for o fato, né? Tirando toda a parte mitológica de Gênesis, não deve ter nada mitológico em Gênesis. Craig deveria ser visto faz tempo como um teólogo liberal, do nível de Rudolf Bultmann. Aí é pesado. Que eu me lembre, o Rudolf Bultmann, agora eu não sei se eu vou estar cometendo uma injustiça aqui, mas que eu me lembre, o Rudolf Bultmann negava até mesmo a historicidade da ressurreição de Jesus. Ele acreditava em uma ressurreição querigmática. Tô lembrando bem da posição do Bultmann? Eu acho que o Bultmann era um desses que acreditava em uma ressurreição querigmática, ou seja, uma ressurreição que era transmitida como pregação, que aconteceu em nossos corações, mas não aconteceu literalmente. Dizer que o William Lane Craig é um liberal no nível do Rudolf Bultmann, porque ele tem uma visão diferente da doutrina da criação, pesadíssimo, porque o Craig acredita na literalidade da ressurreição como um milagre e é um dos maiores apologetas na defesa da ressurreição de Cristo Jesus como um evento histórico. Então, dizer que ele deveria ser visto como liberal no nível do Rudolf Bultmann por causa da visão dele de criação, eu não seguiria essa perspectiva. Eu acho um pouco pesado se dizer isso. Comparar Gênesis com mitos da antiguidade, Enuma Elish, como é que pronuncia isso aqui, meu Deus? Utnapishtim, não sei nem como é que pronuncia isso. Shabaka, etc., revela que ou ele é um ignorante literário ou um incrédulo desonesto que não percebe as consequências devastadoras para a teologia ao considerar Gênesis um mito histórico. Eu concordo que é muito ruim considerar Gênesis um mito histórico e comparar como mais um mito de criação da antiguidade, como o Enuma Elish, por exemplo. Eu nunca li esse Utnapishtim aqui, essa Shabaka que eu me lembre, mas o Enuma Elish eu já li, e achar que Gênesis tem como estilo literário uma mitologia, criar uma mitologia de criação. Eu acho ruim. Acho ruim mesmo. Acho que tem consequências para a teologia a negação do Adão histórico. Não sei se Craig faz isso, mas se o Wilson está representando a posição do William Lane Craig de forma correta, não sei se está, deve estar, considerando o nível de acadêmico Wilson Portier, ele deve estar representando corretamente, realmente é um problema para a teologia considerar Gênesis um mito histórico. A capa desse novo livro traz um símil evoluído representando Adão, ou seja, um macaco elevado ao Homo sapiens, mostrando suas simpatias com o evolucionismo teísta. Mas que o William Lane Craig é um evolucionista teísta, isso aí nós sabemos. Mas se Gênesis é um mito histórico bem intencionado, não deveria haver imagem de símil evoluído na capa. Talvez a visão do William Lane Craig sobre Adão seja, né, dele ter evoluído e que Adão foi o primeiro ser humano, né, desse processo evolucionário. Eu me lembro bem essa posição do Craig mesmo. Se a teoria do Craig estiver certa, essa fraude piedosa dos autores do Pentateuco, eu não acho que o Craig vai dizer que é uma fraude, né? Ele vai dizer que o estilo literário é um estilo literário mitológico e deveria ser interpretado dessa forma. Então não seria uma fraude o que Moisés escreveu. Eu acho que essa não é exatamente a melhor forma de representar a posição do Craig. Se a teoria do Craig estiver certa, essa fraude piedosa dos autores do Pentateuco foi seguida pelos autores sapienciais, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos e por todos os pais da igreja e outros teólogos medievais e reformados, sendo que somente após a extraordinária capacidade intelectual de teólogos modernos conseguimos concluir que todos antes de nós estavam errados. Como é que ninguém jamais percebeu isso antes, não é mesmo? Essa crítica ao snobismo cronológico é realmente ruim. Eu acho que esse argumento de a história da igreja nunca interpretou assim, não é o argumento mais forte, mas o argumento mais forte aqui do Wilson é certamente a ideia de que Jesus interpretou Gênesis literalmente. Os profetas interpretaram Adão como personagem histórico, os apóstolos interpretaram Adão como personagem histórico, interpretaram Gênesis de forma absolutamente literal. O ponto mais fraco das leituras mitológicas ou alegóricas ou poéticas de Gênesis vem do fato de que todo o Novo Testamento e o próprio Antigo Testamento, nos profetas, interpretam Gênesis de forma profundamente literal. Então como é que a gente vai interpretar de outra forma, né? Isso o Wilson tá carregado de razão. Graças a Deus que a mente desses liberais como Craig foram iluminadas para mostrar a verdade. Tem uma ironia aqui, né? Chamar Craig de liberal pra mim é um problema, tá? Porque isso não é liberalismo teológico. Liberalismo teológico é outra coisa. É tratar o Novo Testamento quase como uma fonte histórica sem inspiração. Não é o caso do Craig. O Craig não seria sequer neo-ortodoxo nesse caso, porque neo-ortodoxia é considerar que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que ela é a palavra de Deus, que ela só se torna a palavra no processo inspiracional, que é um livro cheio de erros.
eu não acho que essa é a posição do William Lane Craig. O Craig, ele é um inerrantista, até onde me consta, mas ele entende que o gênero literário de Gênesis é um gênero literário de mito histórico, de que a intenção de Deus e a intenção do autor era apresentar uma mitologia, uma alegoria de criação. E nessa alegoria, a correta interpretação seria uma interpretação alegórica. Chamar o Craig de liberal, eu acho complicadinho. Bom, o Wilson pode estar querendo dizer que os pressupostos são liberais aqui, que existe a apropriação de alguns pressupostos do liberalismo teológico nessa interpretação de Gênesis? Pode ser que sim. E aí o argumento teria que ser um pouco mais longo para provar esse ponto. Eu não acho que necessariamente é. Eu não acho que você tem que deixar de ser inerrantista, deixar de ter uma boa hermenêutica até, ou mesmo se tornar um liberal para interpretar Gênesis como um texto um pouco mais alegórico, sei lá, ou como um outro tipo de narrativo. Não é? Desde que você entende que essa é a visão de Deus e a intenção do autor. Se você argumenta a intenção de Deus e a intenção de Moisés ao escrever Gênesis era apresentar um texto alegórico. Ok, você pode ser inerrantista e crer nisso. Eu acho que você tá errado, mas dá pra ser. O que você não pode dizer é Moisés errou, esse texto não é inspirado, ou o que é que seja. Aí realmente você sai da ortodoxia cristã. Eu não acho que o Craig faz isso. Uma pena que John Seilamer, Edward Young, Meredith Klein e outros gigantes da teologia bíblica do Antigo Testamento estejam no céu e não possam responder Craig. Ah, seria muito legal ver o Craig argumentando com esse pessoal mesmo. Por fim, não nos esqueçamos que nossos amiguinhos Tim Keller, C.S. Lewis, Alistair McGrath, alguns famosos no Brasil, Ed Caterva, são simpáticos a essa teoria também. Só não escreveram livros para defender esse absurdo como acaba de fazer o William Lane. Timothy Keller, C.S. Lewis, Alistair McGrath, são grandes nomes, né? São grandes nomes que defendem posições muito parecidas. Você vai dizer que Timothy Keller era liberal? Não era, sei lá, eu acho difícil, hein? Vai dizer que C.S. Lewis... Bem que C.S. Lewis tinha uns probleminhas com inspiração da escritura, inerrância mesmo. Vai dizer que Alistair McGrath é um liberal? Eu acho complicadinho, tá? Treta grande. Treta de gente grande, eu não vou me meter em treta de gente grande, mas tá aqui meus pequenos comentários. Tenho muito respeito pelo Wilson Porte, por mais que eu não seguisse nem a tese do Wilson necessariamente, nem o tom do Wilson aqui pra falar do William Lane Craig. Tenho muito respeito pelo Craig, tenho muito respeito pelo Wilson Porte, e Deus abençoe. Ah, Iago, você geralmente desce o cacete aí do pessoal. Quando é os seus amiguinhos, você pega leve, né? Quando é seus amiguinhos, você pega leve, né? Wilson Porte é seu amiguinho, você pega leve. Posso ser muito sincero? É isso mesmo, entendeu? Eu vou gravar vídeo refutando publicamente, de forma grosseira, gente que eu considero amigo? Não, claro que eu não sou idiota. Ficar discutindo publicamente com gente com quem a gente tem algum relacionamento é coisa de gente babaca. Como eu não sou babaca, li aqui os comentários do Wilson, fiz alguns comentários e deixo claro que respeito muito o Wilson, por mais que eu discorde de um ponto ou de outro. Não vou ser infantil e juvenil pra ficar criticando publicamente pastor que tem a idade de ser meu pai. Eu acho que ele tem idade de ser meu... Não sei se ele tem idade de ser meu pai, talvez tenha. Mas tem pastor mais velho do que eu, né? Aí é o ponto. Só porque eu discordo de um tom, de algo que ele colocou aqui. Pode ter certeza que imparcialidade nesse sentido não vai ter, não. Eu vou tratar as pessoas com quem eu posso passar um zap, por exemplo, com muito mais candura e cuidado do que maluco de internet que eu não sei nem quem é. É o jeito mais normal de tratar as coisas. Agora, antes de seguir esse vídeo, permita-me uma pequena palavra dos nossos patrocinadores. Porque eu estou com a roupinha de virar Super Saiyajin e a melhor forma de virar Super Saiyajin é com Growth Suplementos. Porque a Growth é uma das patrocinadoras desse canal, com esse maravilhoso Whey Protein de leite em pó, Whey Protein de chocolate, hidrolisado para quem tem problema com intolerância à lactose, barritas de proteína da Growth, pré-treino, creatina, tudo isso com os melhores preços que você vai encontrar aí no Brasil inteiro, porque o Whey da Growth é barato, é de qualidade, é recomendado pelos maiores bodybuilders do Brasil e vai ajudar você a bater suas proteínas. Se você usar o cupom Jesus, você vai contar pro pessoal da Growth que Jesus se importa com a nossa saúde, que existe uma geração de crentes fitness que estão mudando o seu físico para a glória do Senhor. Vai no site da Growth Suplementos, aproveita os maravilhosos preços, o Whey de 1 kg, em todo lugar 900 gramas, com a maior variedade de sabores do Brasil e com o melhor preço. Você consegue pegar até R$ 99,00 o quilo de Whey, quando 900 gramas por aí custa 120, 130, 140 reais. Muita qualidade e bom sabor. Vá no link na descrição. Venha fazer parte do time da Growth Suplementos. A maioria dos cristãos que frequentam psicólogos não encontram na oração a suficiência que Deus exige de nós. Não encontro na oração a suficiência. Deus exige suficiência de nós? Deus exige quem seja suficiente? Eu não entendi, não. Deus já disse, crer pra ver e não ver pra crer. Você gosta de desabafar com o psicólogo? Não, peraí, psicólogo não é pra desabafar, tá? Só pra deixar claro, psicólogo não é pra desabafar. Desabafa com seus amigos. Psicólogo é pra você passar por um processo terapêutico, completamente diferente. Você gosta de desabafar com o psicólogo porque você está o visualizando. Olha, eu já fiz terapia online que a câmera do psicólogo era meio ruim. Mas tudo bem. Deus, você não o vê e isso te desagrada. Rapaz, que é a discípula mais fraca de Rodrigo, do Mocelin, hein? É a discípula mais fraca do Mocelin. Não, ó, terapia não é pra desabafar. Você desabafa com Deus em oração. Você desabafa com teus amigos, com o pessoal da igreja, no discipulado também. Terapia é pra passar por um processo terapêutico. É completamente diferente de desabafo, tá? Pra começar. E eu, olha, já fiz terapia, faço terapia, eu estou em terapia nesse momento. Tô fazendo terapia. Voltei porque, né? Sabe-se lá Deus, né? Nossa cabeça. E eu continuo orando.
tanto quanto sempre orei, mesmo para o Deus que eu não estou vendo fisicamente. E isso não me desagrada, não ver Deus, né? Não ver Deus não me desagrada, não é pelo que eu vejo que eu não vejo. Isso aqui é bobagem, gente, mas ó, é bobagem. Só isso, é uma bobagem, só uma bobagem do pessoal anti-psicologia, acontece. Mas mandaram outra de psicologia aqui, ó, dizendo assim, acabei de falar em alto e, não é i, mas e bom som. Não era alto e bom tom? Eu achava que era em alto e bom tom. Eu achava que era essa a expressão. Mas acabei de falar em alto, em bom som, no microfone, na aula de psicopatologia, que não existe psicologia cristã. E assim, depende do que você quer dizer com isso. Não existe psicologia cristã em que sentido? Não existe como um recurso terapêutico? No Brasil não existe. No Brasil não existe psicologia cristã como uma terapia aprovada pelo Conselho de Psicologia. Mas, talvez você não saiba, em outros lugares do mundo existe, tá? Nos estados do mundo existe psicologia cristã como instrumental terapêutico. Pode falar isso, Lima, que fez uma postagem aqui, eu vou até abrir. Larissa é uma psicóloga, amiga minha, ela fez eu acho que eu li uma thread dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, eu vou, teólogos do Twitter, e vou citar uma boa teologia de Twitter. Eu só cito porcaria, agora vai uma coisa boa, pelo menos, pra você aí, ó. Thread aqui da Larissa Lima, que ela já respondeu aqui pra nós tudo aqui, ó. Olha o que ela diz. Existe psicologia cristã? Como a maioria das respostas envolvendo psicologia, depende. Aqui no Brasil não existe psicologia cristã em termos de abordagem, acabei de falar. Nem é permitido existir por causa das exigências do Conselho Federal de Psicologia. Mas, em outros países mais desenvolvidos, a galera adora, né, falar, não, mas lá no primeiro mundo, pronto, em outros países mais desenvolvidos, onde a psicologia é vista como área da saúde e não como ciências humanas, existe uma que se chama Psicologia Espiritualmente Orientada, apoiada pela Associação Americana de Psicologia, que é claramente um tipo de psicologia cristã. Mas lá existe a liberdade para fazer isso. Aqui o código de ética do psicólogo não deixa. Por que não deixa? Senhoras e senhores, porque nós temos no Brasil um ambiente profundamente persecutório contra cristãos na psicologia. Vai ver quem são os conselheiros dos CRPs, por exemplo. É uma galera profundamente anticristã, profundamente. Aí você encontra um negócio meio louco, né? Você encontra evento apoiado por Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, com pagelança. Tem pagelança, tem umbanda, tem quimbanda, tem orixá, tem tudo. Tudo que vai para religiões afro, o Conselho Federal de Psicologia acha, ok, psicologia afro, tudo bem. Psicologia cristã, não. Aí já não pode, porque aí já é contra o Estado laico. Né, como se o Estado laico fosse proibir que as pessoas tivessem acesso a processos terapêuticos orientados à sua própria escola religiosa. Muito triste. Muito triste porque muita gente acredita que parte da função da psicologia é libertar as pessoas da religião. E por isso querem que a psicologia proíba, né, as pessoas de terem algum tipo de aproximação religiosa muito séria. Claro, um bom psicólogo, que talvez não seja religiosamente orientado, ele vai respeitar o local onde está o seu cliente e vai ajudá-lo. O problema, olha só, é que não existe neutralidade religiosa na psicologia, isso é mito, porque não existe neutralidade religiosa na ciência. Isso está no primeiro capítulo do meu livro Idolatria Política, onde eu falo contra o mito da neutralidade religiosa. Peraí. Vou até abrir aqui, que é metade da minha dissertação de mestrado, tá? Aqui, Idolatria Política. Como governos se tornam deuses. Eu gosto desse livrinho. Parte 1 do livro se chama Do Coração à Ideologia. Capítulo 1 se chama O que é uma religião. Rudolf Otto, Hermann Doivert e Viktor Frankl sobre a orientação fundamental do coração. Se eu for no fim desse capítulo, se minha memória não me falha, lá no finzinho do capítulo, tá aqui. No finzinho do capítulo, eu tenho uma conclusão que se chama O Mito da Neutralidade Religiosa. Eu digo o seguinte, ó. Vou ler meu próprio livro aqui pra você, aqui do Twitter. Eis o sumo do que podemos fazer com o que aprendemos até aqui. Você é um psicólogo, olha aí, citei de propósito. Você é um psicólogo, um cientista, um professor, um universitário ou um militante político. E talvez as pessoas tentem convencê-lo de que você não pode falar de religião na esfera pública. Eles tentam convencê-lo de que você precisa ser neutro. Logo, esforços políticos não podem ser envolvidos em qualquer interesse religioso. O esforço em um gabinete psicológico, onde se está com o seu paciente e não pode de forma alguma usar pressupostos religiosos. Um professor, e sua aula tem que ser neutra. Isso significa que aquele que é religioso deve ser excluído da vida pública, que os nossos pressupostos religiosos devem ser retirados da sociedade. No entanto, isso é ingenuidade, é assumir uma definição muito estreita de religião. Descobrimos até aqui que todo homem é religioso. Assim, quando discutem se a religião pode ou não estar na esfera pública, o que estão discutindo na verdade é qual religião pode estar na esfera pública. Assim, cristãos podem perguntar, por que a nossa religião é excluída e a dos outros não? Não estamos discutindo entre neutralidade e religião, como se existisse um ambiente neutro e um outro ambiente religioso que devem estar separados. Como demonstrado, segundo o melhor da antropologia, filosofia e psicologia, não existe ambiente neutro, pois todo ambiente é religioso. Toda proposta política é religiosa. Todo consultório de um psicólogo é religioso. Toda monografia acadêmica é inundada de religião. Esta pode ser explícita ou subreptícia. Pode ser cristã
ou secular, mas ela está lá. Diante disso, percebemos que nossas definições de religião tendem a ser incompletas. Se achamos que religião diz respeito apenas à crença em um Deus pessoal, como no cristianismo, no judaísmo ou no islamismo, não estamos dando uma definição de religião que abarque toda a complexidade do espectro religioso. Se várias religiões não acreditam em deuses pessoais, em sobrenaturalidade ou em padrões éticos, o que define religião? Minha proposta é que precisamos ver religião em termos cosmovisionais, de modo a definir religião como aquilo que dá explicação para a existência, aquilo que dá sentido ao mundo material, que nos diz o que fazer com a nossa história, aquilo que apresenta de modo organizado a vida. Analisar religiões é quase sempre analisar cosmovisões, analisar meios de dar sentido à existência. E assim, eu tento argumentar um pouco mais nesse sentido sobre religião como um sistema de cosmovisão, tento argumentar que todos nós somos de alguma forma religiosos, mesmo que não creiamos em um Deus pessoal. Tá tudo aqui, é um material acadêmico, sério, pesadinho, tem 1 milhão de notas de rodapé aqui. Eu tenho muito orgulho desse material, tá? Ajuda esse pessoal que acredita em neutralidade religiosa. Agora, quando a gente fala isso, o pessoal acredita que a gente tá falando do quê? Então o psicólogo vai fazer uma oração, vai dizer que o teu problema de depressão é pecado, vai tentar curar você que é gay. Não tem nada disso. A gente tá falando sobre uma antropologia que se manifesta também historicamente acerca de quem são as pessoas e os seus interesses. Mais do que isso, a gente tá falando até de uma aproximação entre o psicólogo e o cliente. Veja, eu vou pra terapia. Eu falo de igreja o tempo inteiro. Eu falo sobre como é a igreja, sobre o que eu sinto, eu falo sobre o Espírito Santo, eu falo sobre certos aspectos da leitura bíblica e de ministério e tudo mais. E tem uma pessoa do outro lado que já conhece isso, que sabe disso, que já respeita esses valores muito bem, tá ótimo. Eu tenho membros da minha igreja que psicólogo já mandou divorciar por causa de, sei lá, conflito besta. Psicólogo que já mandou o cabo sair da igreja. Psicólogo já disse que a depressão da menina e a ansiedade era falta de sexo, que ela tinha que sair pra transar mais. Ou seja, você tem uma série de psicólogos que tentam ser mais diretivos muitas vezes, que tentam curar as pessoas em coisas que são muito valiosas e intrínsecas à própria fé delas. Ter um psicólogo que já lhe entende nesse cenário, que já tem compreensão do que é o mundo religioso, é muito vantajoso. O que, infelizmente, muita gente acha que não. Um bom psicólogo já vai saber lidar com isso tranquilamente. Cara, não vai. Muitas vezes não vai porque não tem neutralidade. Ora, o negro procura um psicólogo antirracista. O trans procura um psicólogo que é especializado na comunidade LGBT. E aí o crente não pode procurar um psicólogo crente. E aí vai contra a neutralidade religiosa. Isso é bobagem. Quem quiser ver lá a thread toda lá da Larissa, é só procurar ela aí no Twitter que dá tudo certo. Não vou ler inteiro não, mas é muito boa. Vale a pena ter todo mundo. Mandaram aqui de um, não sei o que, comunista. Quando Jesus comunista multiplicou pães e peixes aos famintos. Comunismo na veia. Olá, aquele comunista dividindo pão outra vez. Isso é muita bobagem, tá? Achar que caridade privada é comunismo é um negócio ridículo. Ridículo. Até nenhum comunista acredita nisso, pra começar. Fala qualquer comunista. Perguntei, distribuir alimento pros pobres é o comunismo? Vamos dizer que obviamente não. E a galera de direita não acredita que caridade privada é comunismo, gente. Você acha que o pessoal de direita não faz caridade? Você acha que ninguém de direita distribui pão pros pobres, dá comida a quem tá faminto? É vilanizar demais o espectro político que vocês não seguem. Dizer que Jesus é comunista porque Jesus se importa com os pobres é coisa de idiota. Ah, idiota, pra começar. Tô entrando no clima teólogos do Twitter já, né? Já tá começando, tá nascendo aqui. Calma aí, não vai não. O pessoal do Twitter vai ser pacífico e tranquilo. Mas é coisa de quem não entende o que é comunismo, não entende o que é cristianismo, que vilaniza as outras pessoas, que não entende que, irmão, a distribuição de alimentos para quem tá em necessidade é uma prática cristã muito comum. Você não tem que ser comunista por isso, e ninguém acusa outro de ser comunista por fazer caridade. Isso absolutamente não existe. Se em algum momento os robôs desenvolverem consciência, nem o mais convicto dos religiosos monoteístas poderá negar que o seu Deus não existe. Esse foi o maior não sei que tu que eu já vi na minha vida. Se os robôs desenvolver consciência, como é que eu vou negar que meu Deus não existe? Vou ter que aceitar que meu Deus não existe, porque os robôs tiveram consciência. Claro que não, pô. Se eu tiver uma consciência artificial, formada, baseada em algum tipo de linguagem, de programação, o que é que isso faz pra afetar a existência de Deus? Eu acho que absolutamente nada. O cara perguntou por quê? Ele falou aqui: está provado o surgimento espontâneo da única coisa que nos torna humanos especiais, e toda missão religiosa perderá o sentido. Não, pô. Não é um surgimento espontâneo, porque foi criado. Como é que você vai usar uma consciência criada por outra consciência como base para dizer que houve um surgimento espontâneo de consciência? Se a consciência do robô foi criada por um projetista, significa que então a nossa consciência foi gerada. Olha como o ateísmo emburrece o povo. É um negócio meio jumentíssimo, assim, demais. Uma consciência foi criada por meio do design de outra consciência. Então, isso prova que a nossa consciência não foi criada pelo design de uma outra consciência. Entendeu? Aí tem que ser muito jumentão, tá ligado? Tem aqui do Kanye West, que não é mais Kanye West. Agora é Ye? É isso? É Ye? Onde ele diz não gostar do conceito cristão de temer a Deus. Um minutinho, vamos ver. You fear. You know, it's another thing I don't like in Christianity, the fear of God. If God is love, why should you fear him? Because you place one fear, you get another fear, you get another fear. What do you have at that point? You're easily controllable. You're easily sellable. You're easily contracted because you have this fear on you. Like, everybody gonna die eventually, but I'm gonna live my entire life with zero fear.
fear of a contract, fear of perception, fear of getting my black card denied. I'm not going to jump in front of a train. Right. Be conscious. Right. You know, ain't nobody finna tell me shit, call me shit, tell nobody around me shit, play with nobody around me. None of that. Claramente o Kanye West, o Ye, sei lá, não entende o que é o temor do Senhor. Temor não é um termo que em português a gente tem variações, né? Medo, temor. Em inglês eles falam fear, né? Fala a ideia de medo de Deus, ter medo de Deus, né? A gente não usa o termo medo em português, nossa linguagem tem uma quantidade maior de recursos linguísticos para descrever fenômenos um pouquinho separados, mas temer tem essa ideia de medo, em certo sentido, mas não é o medo de quem tá destruído, de quem tá desesperado, mas é um medo que tá atrelado a um tipo de respeito. Quando você doma um leão, se você tem um leão que é carinhoso, você tem um temor de deitar a cabeça ali no leão. Eu gosto muito dessa imagem de Crônicas de Nárnia, de que o Aslan tem um pelo fofinho, mas quando ele ruge, você lembra que ele é um leão. Nós tememos o Senhor, e porque tememos a ele em sua grandeza, não é? Nós o tratamos com reverência e com respeito. Mas ele é o nosso amigo, o nosso amado, o nosso Deus. E nesse sentido a gente o recebe com graça e com alegria. A gente não vive uma vida temerosa, nervosa, com medo das coisas. Ele cria aqui uma correlação entre ter medo das coisas, ter medo de Deus, que é muito esquisito. Eu temo a Deus e só a Deus, e porque temo a Deus posso não temer mais nada. O que ele não entende é que temer a Deus é o que faz com que a gente tenha força e coragem para não temer as bobagens da vida. Então aqui, protestantismo é judaísmo cristão. Muitas ideias protestantes advêm do judaísmo, como o contratualismo, a ideia de que o sucesso material implica em salvação, etc. Ah, não, a ideia é que o sucesso material implica em salvação. Esse não é o pentecostalismo maluco, é muito esquisito. Primeiro que não é nem judaísmo isso. Você já leu Jó? Já leu o livro de Jó? Tá na Bíblia judaica, o livro de Jó. Já leu Jeremias? Jeremias está na Bíblia judaica. Já leu Jeremias? Né? O sucesso material e implicar em salvação não é nem uma ideia judaica, pra começar. Quanto mais uma ideia protestante, que não tá em lugar nenhum do protestantismo isso. Ah, porque João Calvino disse isso em lugar nenhum, certo? Lugar nenhum. Claro, se você for olhar uma seita neopentecostal, ok, vai ter disso, mas é um ramo do protestantismo. A Cabala influenciou muito o pensamento de Lutero, tanto que todas essas mudanças sociais ocorreram após a reforma. Cabala influenciou Lutero. Você vai ler os textos de Lutero, você tem lá um material muito cabalístico, não, tá? Eu li bastante Lutero, você não vai encontrar nada de Cabala em Lutero, até onde me consta, isso aqui é uma bobagem. Só bobagem nessa internet, meu senhor. Eu aqui da filosofia. Agora sim, vou fazer amigos aqui. Quando você leu a Bíblia e sabe que Satanás queria nos dar conhecimento e discernimento, enquanto Deus nos queria ignorantes e submissos. 2 pontos. E que Satanás nos abençoe. Ai, que coisa horrível. Vem da página Blasfemadores. Olha só que maravilha. Eu entendo de onde vem essa loucura. Por mais que seja uma burrada, eu entendo de onde vem essa burrada. Vem de uma leitura errada, significa conhecer na literatura hebraica. Porque qual foi a promessa da serpente? Que a gente conheceria o bem e do mal, né? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, qual é a leitura que a gente faz? Pô, se essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, então eu vou conhecer o bem e o mal através de comer dessa árvore. O que é que Satanás está prometendo? O conhecimento, não é? O conhecimento. Mas conhecer, nesse sentido, tem a ideia maior de arbitrar, de ser íntimo com. Na escritura hebraica, até na escritura grega, essa é uma ideia muito comum antigamente, conhecer traz a ideia de ser relacionado e íntimo com alguma coisa. Então, qual é a ideia ali de conhecer o bem e o mal? Os teólogos interpretam como possibilidade de arbitrar para si o que era o bem e o mal. Não um conhecimento teórico, mas uma possibilidade de arbitrar. Ou seja, Adão e Eva iam decidir o que era bem e mal para eles próprios e não iriam mais submeter ao bem e mal que Deus diria que é na escritura. Então Satanás não veio para nos dar conhecimento e discernimento, veio para nos fazer fugir daquilo que Deus nos disse que era o bom e o certo. Vamos lá, tem aqui. Como está escrito no desenho, tomem todo o tempo que for necessário para explicar essa equação. Segundo a Bíblia, toda a humanidade descende de um homem e de uma mulher, que tiveram 3 filhos homens. Pense bem, tome todo o tempo que achar necessário. Então, isso aqui dá... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Escola Bíblica Dominical, hein? É belezinha, 5ª série. Eu vou até me esticar para trás um pouquinho aqui. A escritura registra apenas os filhos homens, certo, de Adão e Eva, porque essa era parte do modo como se descreviam as genealogias antigamente, como se descrevia os registros familiares. Eram os cabeças de família que geralmente levavam a registro. Adão e Eva certamente tiveram filhas, várias filhas, cujos nomes não são registrados na escritura. Foi a partir dessa primeira família que nasceram, certo, todas as outras famílias. A escritura registra os filhos homens de Adão e Eva, a escritura não registra as filhas mulheres, mas pressupõe as filhas mulheres quando falam que esse pessoal casou, né, e conheceram suas esposas. E conhecer novamente a ideia de ter intimidade, tá bom? Sei que faltou a Escola Bíblica Dominical. Galera aqui do Paulo Cogos, grande Paulo Cogos, o último que mandou me matar, olha que beleza. Eu quero ficar martelando isso pra sempre, tá? O Paulo Cogos mandou os seguidores deles me matarem. Eu acho isso, assim, é um negócio maravilhoso, inacreditável. Ele diz, como conciliar cristianismo e libertarianismo? Difícil, hein? Libertarianismo é difícil, baseado em Romanos 13. Sou um cristão da direita liberal aí, tal, mas libertarianismo na Bíblia é pesado, difícil, tem não. Ele diz, Cristo é a verdade. 2, a verdade liberta. Pronto, resolveu.
Cristo liberta do quê? Tem versículos bíblicos que Jesus fala que ele próprio liberta, que ele veio pra libertar também. Não precisava nem do silogismo, tá? Mas Cristo é a verdade, Cristo é a verdade. A verdade liberta, a verdade liberta. Do Estado, é isso? A verdade liberta do Estado, a verdade nos liberta de várias coisas, né? No caso do texto de Jesus, né, que a verdade liberta, tá falando de nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, da vontade do diabo, não tá falando de nos libertar do imposto. Mandaram mais um do Coguinho aqui. Grande Coguinho. Não desprezem ninguém nessa guerra da civilização de Cristo contra o esquerdismo de Satanás. Cara, primeiro que não existe civilização de Cristo, tá? A civilização de Cristo se chama igreja. A civilização de Cristo se chama igreja. Não é nem outra coisa, é igreja. Não é o ocidente em fúria, como diz o Paulo Cook, não. A igreja é a civilização de Cristo, só a igreja. E é uma guerra da igreja contra o esquerdismo de Satanás. A nossa guerra, na verdade, é contra principados e potestades, contra o reino espiritual. Não estamos em guerra contra nenhum indivíduo, nem estamos em guerra contra ideólogos, estamos em guerra contra o diabo. Podemos refutar as ciladas do diabo, mas tratar esse tipo de guerra com esquerdismo, não tem direitismo de Satanás, não. Existe também alguns direitismos de Satanás, alguns centrismos de Satanás, alguns isentismos de Satanás, sei lá. Satanás tá em todo lugar, gente. Não é só na esquerda, não, tá? Tem Satanás em todo canto. O influencer, o político, o intelectual, o financiador, o prestador de serviços são como infantaria, intendência, armada, aviação, comunicações. Precisamos de todas as armas para vencer. Esse fetiche de guerra cultural, de nós como cristãos temos que estar nessa guerra contra as esquerdas, cara, é um negócio tão cansativo. Existem muitos males no mundo. Muitos deles são de esquerda, tá? Aborto, movimentos LGBT, tem um monte de problemas de esquerda que são males no mundo, mas nossa guerra não é contra a esquerda como movimento. Nós devemos alcançar esse pessoal com a verdade do evangelho, tentar amar esse pessoal, servir esse pessoal e trazê-los à fé em Cristo Jesus. Nossa guerra não é pra direitizar o mundo, é pra cristianizar as pessoas e alcançar os corações. Ah, me mandaram aqui uma do Jean Willis. Essa aqui... Acaba de mandar R$1 para um taxista. Vamos lá. E lá vamos nós. Alguém da parte da classe dominante mandando R$1 para um trabalhador. Do dia a dia. Quando entrei em seu carro, ele aumentou o rádio com um programa proselitista neopentecostal. Chatíssimo mesmo, né? Eu não gosto muito, não. Pedi que desligasse. Ok. Ele relutou em silêncio uns 10 segundos. Repetiu o pedido. Então ele desligou. Mas por quê? Ele me perguntou. Porque não sou evangélico. E porque acho esse proselitismo de vocês desrespeitoso e arrogante. Nós somos um país com muitas religiões e com pessoas ateias. Não somos obrigados a ouvir pregações e exorcismos em rádio de sua religião quando estamos pagando pelo seu serviço. Quando o senhor estiver só no carro, o senhor ouve sua pregação quando entrar um passageiro. Tem a educação de ao menos perguntar se ele quer ou não ouvir essa pregação gritada ou prefere ouvir música. Isso é viver em democracia e respeitar o direito do outro. Respondi firme e pacientemente. Mas é a palavra. Ele me disse e eu respondi. Palavra imposta é tortura, meu senhor. A única palavra que eu me interesso agora é silêncio. Estamos em silêncio desde então. Ah, que chatice. Ah, que chatice. Ah, que chatice. A verdade. Ah, que chatice. Meu Deus, que ser humano insuportável. Primeiro que você tem um cabo, o diabo do coitado, trabalhando 12 horas por dia, sei lá, num táxi, pra tá lá ouvindo a pregação dele. Deixa o diabo do coitado ouvir a pregação dele. Qual o problema do cabo ouvir lá a pregação do pentecostal? Deixa o cabo acender o pentecostal, meu irmão. Bota um fone de ouvido, ô Jean Willis. Bota um fone de ouvido. Tu não tem fone de ouvido, não, Jean Willis? Eu só pego Uber com fone de ouvido. Se o cabo tá ouvindo um negócio que eu não gosto, é a música do coitado. O Uber tá lá o dia inteiro. Eu vou ficar meia hora no carro dele? O desgraçado tá o dia inteiro lá trabalhando pra ganhar o dinheiro dele? Ouvindo as musiquinhas dele. Eu boto meu fonezinho de ouvido, ouço as minhas próprias coisas, resolvo meus próprios problemas. Ele ouve o que ele quer, eu ouço o que eu quero. Não tô afim de botar o fone de ouvido, não quero ouvir aquele negócio todo. Ei, brother, rola desligar aí. Tô meio cansado aqui, não queria ouvir nada não, ó. Tudo bem? Pode ser? De boa? Tranquilão? Quero bem, dizer, tranquilão. Pelo toque do Jean Willis, eu duvido que ele tenha pedido pro cara desligar de um jeito muito, sei lá, legal. Mas o cara desligou. Aí o cara mas por quê? Meu brother, tu vai se trocar. A gente fala assim no Ceará, né? Tu vai se trocar com o pobre do taxista. Diz, não, brother, tô afim não. Entendeu? Não tô afim não. Acaba perguntar, mas por quê? Mas por quê? Eu acho que o tom dessa pergunta foi meio, né? O tom que ele usou pra pedir pra desligar não deve ter sido muito bom, né? O que faz com que seja pouco verossímil. Porque eu não vou te dizer que o Jean Willis está... Eu vou dizer que o Jean Willis está mentindo sobre essa história? Não vou dizer que ele está mentindo. Não vou dizer que ele está mentindo. Mas é uma história bastante inverossímil. E aí o cara vai perguntar, mas por quê? E aí vem um textão, porque nós somos um país e não sei o quê. Pregar a palavra é tortura. É tortura. Não, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. É inacreditável o nível de intolerância desse pessoal da tolerância. É inacreditável. Eu vou dizer, o Jean Willis pode pedir um Uber Black, é aquele que você marca, se você quer silêncio, se não quer, você coloca, você pode dizer, certo? No Uber lá, se você quer ficar em silêncio, não quer. A nota, eu acho que a nota do Jean Willis no Uber deve ser baixíssima. Imagina a nota do Jean Willis lá, as estrelas do Jean Willis tem no Uber dele lá, deve ser 0. Meu Deus. Eu vou dizer, ó, o Jean Willis acaba de conquistar alguns milhares de votos pro Bolsonaro, tá? Com isso aqui. Eu acho que o Bolsonaro deve ter ganhado uns votos dessa campanha que ele faz aqui pra gente odiar a antipatia desse povo de esquerda. Ai, meu Deus do céu. Ai.
Aqui do Filipinho Neto. Há 36 anos eu ouço que o apocalipse tá chegando, no máximo mais 5, 10 aninhos. Ah, isso aí é uma irresponsabilidade de muitos da nossa cultura aí, viu? Ah, o apocalipse tá chegando, mais 10 anos o apocalipse chega. Cara, isso aí é uma bobagem que a gente escuta muito frequentemente, ser repetido por aí, e ninguém pode dizer quando é que o apocalipse chega. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo. Há 96 anos minha avó dizia e ouvia o mesmo. E assim vai pro século. É verdade, ninguém pode dizer que o apocalipse vai ser daqui a 5 ou 10 anos. E é um mau testemunho. É um mau testemunho que a gente dá quando a gente fica colocando data pro apocalipse como se fosse uma coisa que a escritura diz. A escritura não põe data pro apocalipse. Eu levei uma bronca aqui, o cara mandou uma bronca pra mim aqui, ó. Depois de te ver brigar, abominar e reclamar o dano que esse quadro lhe faz, só consigo ler isso aí com voz de nóia fissurado procurando a droga que ele destrói. O cara tá falando sobre o próprio Teólogos do Twitter, de que esse é um programa que me faz um mal danado. Faz, mas ó, eu fui de boa. Eu não fui de boa hoje. Hoje eu fui tranquilo. Hoje eu fui na paz. A tranquilidade. Ó, não acabou com minha saúde mental hoje. Hoje eu não quis pular da ponte. Tudo numa boa. Tudo numa boa. As loucuras foram maluquices aqui, mas não foi tanta maluquice também. Foi um pouco mais na paz. Tamo aí. Tranquilidade. Me mandaram aqui da igreja pentagonal. Será que é verdade isso? Pra começar, realmente tem uma igreja pentagonal. Tá aqui, igreja pentagonal da Bíblia. Tem realmente a igreja aqui. Não parece ser um vídeo fake, não. Que coisa. Eu sou pentagonal da Bíblia. E é claro que eu guardo sábado. Você não precisa guardar o sábado porque você não é judeu. Quem guarda o sábado é judeu, nós não somos judeus, nós não guardamos o sábado. Mas tudo bem, vocês guardam o sábado, eu acho que é uma questão menor aí do cristianismo. Eu sou pentagonal da Bíblia. E é claro que eu não manto igreja. Não precisa usar manto no templo, ou véu, o que é que seja, porque essa é uma prática cultural romana, principalmente. E claro que alguns povos mais antigos também faziam isso, mas não é uma imposição bíblica que a gente continue usando o véu hoje. Toda vez, eu vou fazer um vídeo inteiro, tem um vídeo aqui no canal de olho no texto sobre o véu, você pode ir lá, mas vou fazer só de porque tem um pessoal que tá meio revoltado com o que eu falei de véu aí em outros vídeos, né? Vou fazer um de olho no texto inteirinho. Não, de olho no texto não. Vou fazer um 2 de teologia old school inteirinho sobre véu. Cristãos devem usar véu sim ou não? Um vídeo de 1 hora aqui de covardia mesmo pra matar essa questão do véu pra vocês, tá bom? Mas me cobrem, pode me cobrar. Eu sou pentagonal da Bíblia. E é claro que me perguntam o que é ser judaico, cristão, evangelista. Eu pergunto, o que é ser judaico, cristão, evangelista? O que é ser judaico, cristão, evangelista? Nós não somos judeus, tá, gente? Nós não somos judaico cristãos. Aqui tem maior cara de judaísmo messiânico, que é beleza. Eu sou pentagonal da Bíblia. E é claro que eu não falo palavrão. Melhor coisa até agora, tá? Não fale palavrão mesmo. Eba. Eu sou pentagonal da Bíblia. E é claro que me perguntam por que eu não comemoro o Natal. Mas por que você não comemora o Natal? Pô, o Natal, mó legal o Natal, pô. Mó legal o Natal. Por que você não comemora o Natal, querida? Comemora o Natal. É uma festa cultural mó legal que a gente tem na nossa cultura aí pra celebrar o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, viu? É um fato, ele nasceu. Pô, mó legal Jesus ter nascido. Comemora o Natal. Eu sou pentagonal da Bíblia. E é claro que eu comemoro as festas judaicas. Eu não comemoro o Natal, mas eu comemoro as festas judaicas. Ô vantagem medonha. Eu comemoro o Hanukkah, sei lá. Comemoro a festa das cabanas. Eu não comemoro o Natal, porque... Ai, Deus... A gente não comemora a festa judaica, tá, gente? A gente não é judeu. A gente não precisa comemorar a festa judaica. Eu sou pentagonal da Bíblia. É claro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou pentagonal da Bíblia. É claro que eu venho bem vestida pra igreja. Eu sou na igreja pentagonal e é óbvio que eu uso equipar na igreja. Por que você usa equipar na igreja, cara? Por que você usa equipar? Por que você usa equipar na igreja, cara? Não sou pentagonal da Bíblia. E é claro que a Bíblia é nosso manual da vida. Se a Bíblia é o manual de vida de vocês, cadê o equipar na Bíblia? Cadê o equipar? Me explica aí o equipar na Bíblia, tá bom? Tem que usar kippah na igreja? Cadê o kippah na Bíblia? Ninguém tem que usar kippah não, gente. Kippah é uma coisa da cultura judaica, moderna até. É nem tão antigo. Por que vocês usam kippah na igreja, cara? Vocês não são judeu não, vocês são cristão, bro. Vocês são cristão. Aí eu vou dar razão pro cara que falou aqui, o cara que me deu uma bronca aqui. Esse foi o Teólogos do Twitter de hoje. Vou tentar fazer um pouco mais. A gente tá mudando aqui os quadros do canal. Vamos ter vídeo agora toda segunda, quarta e sexta-feira. Então se inscreve que a gente vai passar agora a ter 3 vídeos por semana pra glória do Deus vivo. Deus abençoe vocês e até a próxima.